Sou Sabrina Bender-Franz e o meu trabalho é Como a Lua afeta a Terra e se ela sumisse? A minha coautora é a Luana Maurer, a minha professora orientadora é a Dayana Queiroz de Camargo e o meu professor co-orientador é o Eloir de Carli. A importância da Lua ela é indiscutível para a vida na Terra. A sua presença ela é vital para o equilíbrio, ou seja, se ela desaparecesse, traria consequências que levariam o nosso planeta ao colapso. Ela tem influência direta sobre vários aspectos que fazem a vida animal e vegetal ser possível na Terra, como os oceanos, as estações do ano, a gravidade, a cadeia alimentar dos animais, etc. Então, eu vou começar falando dessa pergunta que é frequentemente encontrada na internet. O que aconteceria se a Lua desaparecesse? Muitas pessoas elas não sabem da importância da Lua e não têm ideia do que poderia acontecer caso ela sumisse. Então, essa é uma curiosidade que eu vou responder ao longo da apresentação. Objetiva-se por elaborar uma pesquisa acessível e de fácil entendimento que explique conceitos relacionados à Lua, entre eles a sua origem, o seu lado oculto, fases, a influência sobre as marés, o seu afastamento anual e as consequências do que poderia acontecer caso ela desaparecesse. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica explicativa, que se realizou por meio de vídeos e também através da leitura de artigos e de sites. Resultados. A origem da Lua. Então, a ciência, ela busca há anos explicar como a Lua se originou, e por isso são diversas as teorias sobre o seu surgimento, como a teoria do coacréscimo, a teoria da captura, da fissão, entre diversas outras. Contudo, a teoria mais aceita é a da grande colisão. Ela foi proposta em 1975 e ela propõe que um corpo celeste chamado Theia, de tamanho semelhante ao de Marte, colidiu com a Terra há 4,5 bilhões de anos. Quando a Terra estava em formação, um pedaço terrestre teria se soltado e formado a Lua. Coloquei esse gifzinho aqui para ilustrar. E ainda existem variações sobre essa teoria, que dizem que detritos dessa colisão eles foram se acumulando ao redor da Terra e com a força gravitacional eles acabaram se juntando e formando a Lua. O lado oculto da Lua. Fazendo então uma ligação com um link com o slide anterior sobre a explicação da origem da Lua, uma das variações da teoria da grande colisão diz que no início da formação a Lua ela girava muito mais rápido do que hoje. Mas com a interação gravitacional da Terra e da Lua, as suas velocidades de rotação e translação, elas foram diminuindo e se tornando iguais. Por isso, a Lua tem sempre a mesma face voltada para a Terra. Ou seja, ao mesmo tempo que a Lua completa uma volta em torno da Terra com um movimento de translação, ela completa uma volta em torno de si com um movimento de rotação, como eu coloquei aqui na imagem. Em outras palavras, isso acontece por causa do movimento sincronizado da Terra e da Lua. A influência sobre as marés. As marés, elas podem ser descritas como movimentos periódicos de declínio e elevação das águas do mar. E elas são causadas pela grande força de atração gravitacional do Sol e principalmente da Lua sobre a Terra. Então, a Lua, ela influencia as correntes marítimas, de modo que formem as marés baixas e as marés altas. As fases da Lua e a sua influência sobre as marés. De forma resumida, a Lua, ela atrai o oceano em direção a ela por meio da força gravitacional, como eu coloquei aqui na imagem. E normalmente ocorrem duas marés baixas e duas marés altas ao longo de um dia. E existem dois tipos de marés. As marés vivas, que são as marés de cisígias, e as marés baixas, marés mortas, que são as marés de quadratura. As marés de cisígia acontecem quando o Sol, a Lua e a Terra, elas estão alinhadas. Então, elas acontecem a cada 2 semanas na Lua nova e na Lua cheia. Acontecem quando as marés altas, elas ficam mais altas e as marés baixas ficam mais baixas. E existem as marés de quadratura. Elas acontecem quando o Sol e a Lua, eles fazem um ângulo reto e acontece na Lua minguante e na Lua crescente. O afastamento da Lua. Então, para medir a distância entre a Terra e outros astros, os cientistas eles utilizam diversas técnicas. Graças à missão Apollo de 1972, os astronautas eles deixaram unidades refletoras lá contendo espelhos. Então, para medir a distância que separa a Lua da Terra, utiliza-se um raio laser, onde um feixe de luz ele é apontado e reflete esses espelhos. Um sensor ele capta a luz que volta e o tempo que ele levou para percorrer esse caminho. Atualmente, a distância da Terra e da Lua é de 384.400 quilômetros. O afastamento da Lua se dá pela fricção entre a superfície da Terra e a sua massa de água, o que faz com que, com o tempo, ela comece a girar um pouco mais devagar sobre seu eixo.
E a Terra e a Lua, elas estão num chamado abraço gravitacional. Sendo assim, enquanto o movimento da Terra diminui, o da Lua acelera. E como a Lua está em órbita, com essa aceleração, ela acaba sendo empurrada para fora. Então, respondendo à pergunta inicial, o que aconteceria se a Lua desaparecesse? São inúmeras as consequências caso isso acontecesse. Começando pelos oceanos. As marés, elas iriam diminuir drasticamente, existindo somente pequenas ondas no mar que seriam influenciadas pela ação do Sol. Então, as marés altas e as marés baixas, elas não iam mais acontecer com a mesma frequência. Além disso, o ecossistema ele também sofreria grandes mudanças, já que existem espécies marinhas que dependem de nutrientes que só a Lua é capaz de ajudar a produzir. Colapso total. Então, a gravidade, ela mudaria instantaneamente. Mas como o nosso planeta está acostumado com a mesma gravidade há 4,5 bilhões de anos, isso levaria a um colapso. Segundo cálculos, o núcleo da Terra ele iria se deslocar, isso levaria a um movimento incontrolável. Então, isso poderia acarretar em tsunamis, terremotos, erupções vulcânicas, entre outros desastres. Uma mudança no eixo de rotação. Com a mudança de gravidade e sem o equilíbrio da Lua, o eixo da Terra ele poderia mudar drasticamente, fazendo com que o planeta perdesse a rotação original. E essa mudança no eixo de rotação da Terra ela poderia levar a cenários bem assustadores, como as mudanças climáticas, porque diversos lugares do planeta eles se tornariam inabitáveis. Terras que são férteis, elas virariam áridas e se tornariam desertos sem nutrientes e impróprios para qualquer desenvolvimento de vida animal ou vegetal. Por outro lado, outros lugares eles seriam tomados por neve e também por tempestades constantes. E com esse cenário, sem a Lua, geleiras iriam derreter e inundar diversas cidades. Calendários e estações. A Terra ela giraria mais rápido, o que significa que os dias seriam mais curtos. Então, os nossos calendários e os nossos relógios eles iriam perder a sincronia. Seria necessário criar um novo sistema para controlar o tempo. O ano ele já não poderia mais ser dividido em 12 meses e o dia também não poderia mais ser dividido em 24 horas, porque tudo seria reduzido. Condição de existência. Quando a Terra se chocou com a Terra e formou a Lua, acabou estabilizando a gravidade do planeta. E esse é um dos principais argumentos que os pesquisadores utilizam para explicar por que outros planetas não têm vida. Ou seja, os seres vivos eles só tiveram a condição de existir no planeta Terra após a Lua aparecer. Considerações finais. Então, neste trabalho, apresenta-se de uma forma simples as influências da Lua no planeta Terra e também foram mostradas as consequências caso a Lua desaparecesse nos dias de hoje. Espera-se que o trabalho ajude no entendimento de questões que são frequentes dúvidas e que, com ele, os conhecimentos e os estudos na área da astronomia se tornem mais acessíveis e de fácil compreensão. E a pesquisa resultante será publicada no blog do Clube de Astronomia. Obrigada.